exatamente esse ponto, sabe? De conseguirmos enxergar como que a gente constrói essas pontes que consigam chegar nessa estrutura que representa mesmo essa identidade nacional sem essas lacunas. O modernismo ainda está aqui entre nós. Então, trabalhar o modernismo não como uma categoria cronológica, mas uma categoria qualitativa. Havia também essa separação entre Rio e São Paulo de uma maneira muito clara, porque São Paulo era uma cidade pobre, como provinciana, enquanto o Rio vinha de toda a sua imponência de uma cidade imperial. Essas reflexões, elas ajudam a gente a abrir mais uma frestinha só, para a gente poder tirar um pouco do nosso entorno. Se a gente for preencher as lacunas que o modernismo deixou, a gente precisa pensar numa reparação histórico-cultural. Quão elitista, de certa forma, e embranquecido foi o modernismo de 22. São Paulo era uma cidade micra perto do que ela é hoje. Muito reacionária, tem uma visão de dança muito tradicional, ao mesmo tempo, aqui, estabelecida dentro de um ambiente moderno. Essa semana tem que ser realmente pensada de uma maneira mais severamente crítica, senão ficamos a vida toda laudando um acontecimento de burgueses. Era uma outra época e por isso que foi restrito, obviamente ia ser restrito. Aquela elite que se cruzavam, que se trocavam ideias, elas eram a minoria já. E eles não estavam preocupados com o entorno. E eu acho que hoje também se repete isso. Que tipo de cultura que estava sendo protagonizada nas semanas de 22? A gente está falando de um protagonismo de uma cultura branca que é legítima para a época, considerando todo o histórico colonial. Então a gente tem uma forte cultura europeia presente nesses espaços, mesmo sabendo que a cultura negra ela estava ali permeando. São Paulo é uma das capitais modernas da dança do planeta. E ela não é só pela dança que se faz na zona oeste e centro, ela é pela dança também que se faz na periferia e que fura esse tecido de difusão. Se alguma coisa se faz jus nesse momento, é justamente Maru Santana, que vai a música, a busca essa questão afro-brasileira, do candomblé, dos instrumentos. Se a semana de fato fosse hoje, ela teria um pouco mais de acerto, porque nós teríamos uma comunicação mais abrangente, não daria para escapar. Então, eu acho que hoje nós podemos pegar dessa experiência para prosperar, para que de alguma maneira a gente possa corrigir algumas falhas. Essa tensão entre a exclusão de alguns artistas, os negros, mas também as mulheres, colocadas de uma maneira um pouco periférica, digamos assim, nessa discussão, ela persiste até os dias de hoje. A gente não pode negar que a cultura negra ela estava presente, mas de outras formas. Eu fico pensando, será que a gente não fica muito impregnado esse passado e não pensa e não reverbera esse futuro? A desigualdade, na verdade, ela é uma espécie de escravatura. É bem clara a situação brasileira da elite e da periferia. O samba estava na periferia. Você vê as fotografias do rancho e de carnaval na periferia contra os préstimos da Avenida Paulista. Tem uma complexidade muito grande quando a gente pensa cultura, igualdade, um país complexo que a gente está vivendo agora, pensando nessa presidência que a gente tem, como que a gente vai tentar amenizar ou construir um diálogo com alguém opondo ou lutando contra. É isso que eu acho que tem que ser feito, umas experiências, porque a gente vai ter que agregar um pouco antes de pensar o futuro. A gente precisa pensar na luta da desigualdade artística, porque a arte ela é política. Eu não sei como é que se pode comemorar ou se pode pensar os 100 anos mais do Brasil sem que não seja pensando como resolver as diferentes sociedades que habitam aqui. A gente precisa estar inserido nesse espaço de uma forma que realmente a gente protagonize e mostre de fato que o funk ele faz parte do novo modernismo. A semana de 22, a importância dela é criar essa lucidez de novo para a gente continuar lutando, para a gente continuar nesta tentativa e nesta busca de, no mínimo, amenizar esta dor.